take. 1. Ação. Não, mas é verdade, é que para falar destas coisas chega uma altura em que não consegues mesmo dizer. De certeza que uma pessoa que esteja envolvida com o assunto tem imensos efeitos, sabe muito do que possa acrescentar em relação a este assunto, tem noção de imensos fatores e condicionantes e que as coisas... Pronto, neste momento a Europa, a questão dos refugiados está a servir um bocado como efeito dominó. O que eu sinto um bocado é que nós estamos a mandar um bocado de postas de pescada e mandamos assim uns bitites para o ar, mas na realidade não temos nada a dizer sobre o assunto. Se calhar um bocado porque sim, porque estamos confortáveis. Estamos de fora, estamos a ver de fora, não estamos a ver de fora, ainda para mais aqui. Não é dos países mais tocados com o assunto, nós não temos milhares de pessoas na nossa fronteira que querem entrar cá para dentro, pelo contrário. Eu não acho que a gente não tenha nada a dizer. Eu acho é que, como estamos a par de N situações e N pontos de vista, é super difícil tomarmos uma posição e partirmos de um certo lado, porque há sempre prós e contras para qualquer que seja a posição que a gente toma. Há prós e contras e É quase como se, quanto mais sabes, mais difícil é tu tomares uma posição, mais difícil é tu formulares a tua ideia, porque há bué condicionantes. Não, mas a sensação que eu tenho é que depois também começamos a entrar num regime em que há imensas informações que se contradizem, mas que não deixam de ser verdadeiras. Exatamente, é mesmo por aí. Há várias opiniões e há várias realidades diferentes, mas todas elas estão bem justificadas, todas elas têm razão de ser e têm motivos plausíveis. E são situações que às vezes são opostas, mas por estarem todas bem estruturadas. E falando da Europa, achas que há alguma coisa... É porque é o que eu sinto mais na Europa. Agora, esta confusão toda da Alemanha, a confusão toda da Inglaterra querer sair da União Europeia. Pá, isto tem... Parecendo que não sei, eu sei um bocado a história dos refugiados, porque é uma coisa que não canso de falar, tipo... A Inglaterra e a França são dois países da União Europeia que mais estão ligados... E que mais estão ligados à história da Síria. Por acaso, a França, apesar do historial com os sírios, está a arriscar bastante em acolher os refugiados. Aquilo que aconteceu em Paris, os ataques terroristas, apesar de ser um país tipo, distante dessas guerras, acabaram por entrar os terroristas e pronto. E não é só a Síria que... Tipo, os problemas da Síria não afetam só a Síria, mas também os outros países que estão a arriscar estão a abrir as fronteiras e a arriscar-se a... Sim, mas esses países que abrem as fronteiras sabem a que é que estão sujeitos. Sim, pois é isso. Mas por isso é que cada vez estão a fechar mais também. Mas isso também já aconteceu em situações diferentes. Já houve países que ajudam e também há países que sofrem ataques só porque são um bom foco para serem atacados ou para espalhar o terror ou para espalhar a ameaça. Sim, por isso é que fizeram em Paris. Aconteceu. O grupo que é transmitido, exatamente. Mas eles também apertam um bocado com Paris porque... Quer dizer, a opinião que eu tenho de França é que eles são um bocadinho mais rigorosos com os refugiados e que imigrantes do que nós. Tipo, lá as pessoas não andam de burca, as pessoas não... Como é que foi? Não era primeiro-ministro, era um gajo qualquer da Síria, que era importante. Eles tinham uma reunião qualquer em Itália, com o presidente de Itália, com o primeiro-ministro. E ele, quando foi entrar lá, taparam tipo, as estátuas romanas todas, as estátuas antigas, taparam tudo que era nu, porque supostamente a religião deles
não permite. Chegam à França. Acho que ele também não, supostamente não... Pá, estava à espera que se fosse cumprido mais ou menos a mesma tolerância de género. Ele supostamente não podia beber vinho. Os franceses dizem que não saíram sem vinhos, foram recambiados. Olha, uma pergunta que se calhar é pertinente e que fala em relação à nossa posição, à posição dos jovens em relação a este assunto. Até que ponto é que este projeto, ou de pessoas jovens fora de projetos como estes, que só têm contacto com as notícias, Se interessam pelo assunto? se interessam pelo assunto ou se movem com isto e de que maneira é que se movem? Tipo, será que este projeto e este choque de realidades que a gente está a ter e ver as coisas como estamos a ver agora, que nos vai tornar ativistas? Como as nossas personagens, ou no sentido de sei lá, de contrariar algumas opiniões que não sejam iguais às nossas, ou de influenciar algum processo, algum mecanismo, ou seja o que for. Estás a perguntar se vamos Se é estar através- mais ativos em relação ao assunto por causa deste projeto? Sim. Epá, eu acho que não. Não, falando de nós, podemos fazer esta pergunta sobre o projeto, porque estamos a fazê-los. sim, Mas isso somos nós. Mas já os outros jovens, ou Os jovens, eu acho que ainda estão ainda mais afastados da situação. Depois é essa a questão. Eu acho que Não, a nem cena é que eu acho é que tu, quando estás a fazer isto, tomas um bocado mais de consciência porque vês notícias, não sei o que, assistes um bocado a casos mais particulares. Moves-te um bocado. Pronto, e a partir daí então podemos entender que nós, alunos de design do primeiro ano, estamos mais ligados ou estamos mais movidos com este assunto porque estamos a trabalhar com isto. Sim, mas as outras... Ainda assim, nós por estarmos mais ligados a este assunto, estamos a começar a ter uma opinião diferente ou uma atitude mais ativista ou mais preocupada em relação a este assunto? Ou não? uma atitude mais preocupada, sim, mas mais ativista, talvez não. Então será que a atitude apática dos jovens se justifica na falta de informação ou na falta de Eu acho que não é na falta ter noção de como é que as coisas são? Eu acho que ou não é se falta é de- só no facto de estamos a lixar para o que se passa Eu acho fora que é porque a falta gente de está interesse. confortáveis? Eu acho que é falta de interesse porque informação há muita por aí, apesar de não ser sempre a informação certa, mas eu acho que é falta de interesse mesmo. Eu não acho que seja falta de interesse, eu acho que é mais a comunidade que a gente tem Também e é isso. que a distância que a gente tem dessa realidade. Sim. Se fosse. E é bem difícil de perceber o que é que se passa. Exatamente, É exatamente. bem difícil. Sim. É uma coisa quase surreal. E como a gente tem essa distância de realidades, é quase como se não acreditássemos. Não é que não acreditássemos, mas é bué complicado de gerir essa informação. É bué complicado de imaginar o que é estar. É ver-te em primeira pessoa naquela situação. Parece um bocado impossível. Mas o engraçado é que começas a ter a noção de tudo o que se passa lá são efeitos secundários do que acontece aqui. Pá, eles não têm armas só porque sim, eles não estão em conflito só porque sim, tipo, eles recebem armas de Somos fora. nós que fornecemos. Mas é isso que é super difícil de compreender, é porque... Isso tem a ver com sistemas clandestinos e etc. E outra questão, se nós aceitamos bem o facto dos refugiados irem para o nosso país, se concordamos com isso ou não. Isso é outra questão. Como é que se vai tomar como uma verdade certa se um país aceita bem ou não? É muito relativo. Nós também já estamos um bocado na defensiva, é isso que eu sempre que ouves falar em refugiados, não olhas como refugiados, olhas para eles como terroristas, estás a ver? Eu acho que é um bocado. É um bocado isso. Exato. E, pá, e depois, sei lá, às vezes as notícias do género, os refugiados não querem vir cá para... É o último destino dos refugiados, o único destino de preferência é Portugal, e nós ainda ficamos, então... E a principal ideia em relação aos refugiados virem para aqui é tipo, porque para aqui? Portugal já está tanto cheio do que não é nosso. E ainda vem mais gente para aqui que não é nossa e roça um bocadinho Dá aquela sensação que vamos ser um bocado extorquidos. o patriotismo e o racismo, mas é... Mas também não podemos ficar indiferentes a essa situação.
Simplesmente, já temos muita gente no país. Mas a cena que me faz, isto se calhar agora não tem muito a ver com isso, mas o que me faz bem confusão é porque Portugal parece que está a sofrer está um bocado saturado, porque Portugal está sempre a receber de fora, estás a entender? Tipo, está sempre a ajudar o que está de fora. Mas isto é verdade, eu acredito muito nisto, porque nós somos dos poucos países que vai buscar os refugiados. Nos outros países eles aparecem lá, nós vamos buscá-los. Nós vamos buscá-los para o nosso país. E a questão é, agora se calhar custa um bocado algumas pessoas de cá dentro para olharem para os refugiados como se fosse, com aquela cena do querem ajuda, precisam de ajuda. Da preocupação. Porque às vezes a sensação que dá é que nem as pessoas cá dentro nós conseguimos refugiar como deve ser, nem as pessoas que são portuguesas conseguimos refugiar como deve ser. Pois, isso já é outra questão. Sim. Pois é um bocado fácil, mas eu acho que é daí que vem o sentimento. Mas estás a falar tipo, das pessoas que estão, por exemplo, aí abandonadas na rua ou... Não, estou mesmo a falar Sim, mas também... de Portugal no geral. Eu acho que Portugal em geral está com uma situação bem difícil. Eu acho que isso é um bocado hipócrita e eu acho que em relação a portugueses, em relação a Portugal, em relação a refugiados, não seja o que foi, e pessoas que precisam de ajuda, eu acho que a base disso tudo é a hipocrisia e é o egoísmo. Porque é assim, imaginemos uma situação, estamos em Portugal, estamos em Lisboa e há um português que tem a sua vida bem organizada, bem construída e passa por um português que é pobre, Sim, está na rua, sim. Não come, dorme na rua, etc, etc. Qual é que é a percentagem de pessoas portuguesas que passa por um português que é pobre e que ajuda, ou que é altruísta, ou que o recebe bem, ou que se preocupa com ele? E agora vamos ver, quando se fala em trazer refugiados para cá, qual é que é a desculpa ou qual é que é o argumento da maioria? É do tipo, então vamos trazê-los para cá, vamos trazer os refugiados para cá e vamos lhes dar melhores condições do que aos nossos. Então primeiro tratem dos nossos. Agora já se preocupam com os nossos. Só porque o que é nosso, seja qual for a situação, eu sou o sujeito e o que é meu tem que estar sempre em primeiro lugar. Ou seja, quando eu sou o sujeito sozinha e a outra pessoa é o pobre, que é português, eu preocupo-me mais comigo e estou-me a deixar para o pobre. Quando a situação é sou eu e os portugueses e o outro é que é o refugiado, eu já me preocupo comigo e com o pobre. É bem hipócrita, não é? Sim. Não sei, achas mesmo que as pessoas têm medo em si de receber refugiados, porque às vezes ouço isso de género como desculpa o facto da maior parte ser ou terrorista ou vir com más intenções. Achas que isso é mesmo relevante? Não, eu acho que isso existe, eu acho que é justificável. Eu sinto esse medo, porque eu sei de uma situação real, bem próxima de mim, de uma pessoa que supostamente era inocente, uma pessoa que levava a sua vida normal, português e tal e não sei o quê, e que no final era um auxiliar dos terroristas e trabalhava para eles e dava-lhes informações. Foi apanhado, né? Não sei o quê, mas até que ponto é que aquela pessoa, e se ela não tivesse sido apanhada, se não tivesse sido presa e se o serviço dela não tivesse sido interrompido, até que ponto é que ela podia ter sido prejudicial para a gente? E era um português. E agora imagine-se... Mas isso é uma situação real? Tu já... Sim, foi lá na minha. Agora imagine-se uma situação, que deve haver 1000, não é? Tipo, imagina, entram 1000 refugiados em Portugal, qual é a possibilidade de, pelo menos um deles, não ser inocente e de ser um desses terroristas? É enorme. Sim, não estou a dizer que por aí se deva fechar barreiras ou que não se deva ajudar nem nada disso. Só estou a dizer que por aí eu compreendo o medo de acolher essas comunidades. Mas eles nunca também vão saber quem é terrorista e quem não é? Também, obviamente, que sei que há pessoas lá que vêm com boas intenções e não sei o quê. A questão é que eu sinto um bocado que a cultura deles mesmo... É muito fechada. É muito fechada. Tu aceitas o facto de eles estarem cá e pronto, isto é uma desculpa que já ouvi há imenso tempo e claro que passa um bocado para além disto, mas tu aceitas perfeitamente uma mulher ou não, a mim faz um bocado de confusão, pessoalmente. Uma mulher está de burca cá em Portugal, qualquer coisa do género, mas vais para lá e não ninguém pode estar aceita uma assim. mulher está de calções, nem de crop top, nem
Nem deputada, não. Olha, e Tarkovsky. Olha, Tarkovsky é como esta conversa toda, não anda para a frente nem para trás. Não há lógica.